E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente finalmente fala sobre o capítulo 48 de Given, né? Ele já saiu aí no começo do mês passado. Aí, como vocês sabem, tem o processo dele vir pro inglês para eu conseguir ler inteiro e poder falar para vocês sobre o que eu achei do capítulo, né, nos meus comentários. E agora no final do mês já tá para sair o próximo capítulo também. Então vamos aguardar ansioso, mas enquanto isso, eu venho comentar para vocês o que tá acontecendo nos últimos capítulos, né, pra gente fazer os meus comentários pontuais e contar pra quem não tá conseguindo acompanhar o que tá acontecendo por lá. Antes da gente ir pra esses comentários, eu quero te pedir pra você já deixar o like no vídeo, porque ajuda bastante o canal e faz o YouTube entender que você gosta desse conteúdo. Se você gosta do canal, né, novo por aqui, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos e vai comentando à vontade aí ao longo da análise pra me dizer o que você tá achando. Então o que a gente tem acompanhado nos últimos capítulos é justamente essa insegurança do Maruyu sobre o que ele deve fazer, e um dos assuntos mais importantes da vida dele no momento é se ele deve ou não ir ao show que o Enoyama convidou ele, né? O show do qual o Enoyama vai participar como integrante temporário da banda do Hiragi. Então ele tá muito inseguro sobre isso e o capítulo já começa dessa forma. Em quadros belíssimos do começo do capítulo a gente vê o Maruyu chegando em casa, né, cada vez mais perto do dia do show, e aí a gente vê esses quadros dramáticos, reflexivos, onde ele fica muito pensativo sobre o que ele deveria finalmente fazer, e ele não consegue chegar a uma conclusão, ele não consegue decidir o que ele tem que fazer em relação a isso, e ele se sente muito mal por não conseguir nem mesmo olhar nos olhos do Enoyama, mesmo que ele esteja muito feliz por ele ter recebido o convite, né, pro show do Enoyama, ele tá se sentindo muito mal, porque ele não consegue entender direito, porque ele não consegue olhar direto nos olhos dele, porque ele não consegue tomar uma decisão certa em relação a isso tudo. Ele de repente recebe uma visita então do Hiragi, que também dá a ele um convite pro show, né? E a cara dele quando ele recebe esse convite é impagável. O moleque nem conseguiu decidir ainda se ele vai no show ou não depois de ser convidado pelo Enoyama, mas ele recebe um outro convite do Hiragi, que quando ele vê a cara do Maruyu, ele já explica que não tem que pagar nem nada, mas não é aí o problema. E o Hiragi também vai aproveitar essa oportunidade então para puxar a conversa para um tom um pouco mais sério, quando ele agradece ao Maruyu por ter podido pegar emprestado o Enoyama durante esse tempo. Durante essa conversa, que é praticamente um monólogo do Hiragi, ele vai então se desculpar por causa disso, né? Porque ele sabe que inclusive nas últimas semanas aquilo pode ter consumido muito tempo do Enoyama, e a gente viu que isso se tornou um problema entre ele e o Maruyu. Mas ele garante que ele vai dar no show ao Maruyu momentos muito especiais para que ele possa aproveitar aquilo tudo, né, para tentar compensar um pouco disso. O Hiragi ainda garante que nada daquilo foi por maldade, que na hora ele nem pensou em como o Maruyu poderia se sentir em relação àquilo tudo, mas que é algo que ele precisava muito fazer, e que ele entende que ele pode estar agindo de maneira teimosa nesse momento, de maneira egoísta. É muito legal como a amizade e como o Hiragi e o Maruyu se conhecem bem, começa a ficar um pouco em evidência nesse diálogo, porque o Hiragi entende que aquilo pode ter se tornado um momento difícil para o Maruyu, mas ao mesmo tempo ele não consegue deixar de lado esse aspecto egoísta e teimoso da personalidade dele. Então ele pede que o Maruyu participe disso, vá assistir ao show, e esse entendimento da amizade deles faz ele entender que esse pode estar sendo um pedido difícil e que mais uma vez ele pode estar sendo muito egoísta, muito teimoso, mas ele queria muito que o Maruyu fosse assistir ao show. Então o Hiragi finalmente parece aliviado de falar sobre aquilo e ele decide encerrar essa conversa. Ele tem no dia seguinte um ensaio final pro show e ele fala pro Maruyu que ele tá completamente apavorado com isso tudo e pede que o amigo dê alguma palavra de coragem, alguma palavra de força, né, um encorajamento para ele. E óbvio, o Maruyu, ele ainda tá muito atordoado com tanto de informação que ele recebeu nessa conversa. Não precisa de informações novas, mas é que ele recebeu a perspectiva de alguém que tá envolvido diretamente com isso tudo
tudo e que entende como ele tá se sentindo. E às vezes ajudou a esclarecer os próprios sentimentos. E além de tudo, tem toda uma questão de comunicação muito importante na personalidade do Mahuyu, que faz com que ele não consiga ter essa atitude de imediata, mas a gente vê o esforço que ele faz e como ele se preocupa e ele quer realmente dar essas palavras ao Hiragi, porque para o menino parece muito importante, para o amigo dele parece muito importante, que depois de algum tempo, quando o Hiragi já até desistiu, ele diz pro Hiragi cuidar bem da voz dele. É o melhor que ele consegue, mas são palavras que estão cheias de um apoio que o Mahuyu não consegue expressar de maneira mais clara ou talvez mais emotiva. No dia seguinte, na escola, Kasai, a colega de classe do Enoyama, percebe um Mahuyu perdido em pensamentos, com um olhar distante e inseguro, e ela decide tomar uma atitude e começar uma conversa que acaba sendo muito estranha e desastrosa, porque ela nunca foi próxima ou teve uma conversa mais direta com o Mahuyu. É a primeira vez que isso está acontecendo, e é óbvio, né, que essa conversa desastrosa deixa o Mahuyu super confuso. Ela vai meio tentando puxar assunto, mencionando o nome do Enoyama, inclusive, e aquilo só fica cada vez pior. O Eki, um dos colegas do Enoyama, que também é amigo do Mahuyu, se aproxima do nada e interrompe, salvando a Kasai, que fica muito aliviada, e ele pergunta se ele e o Enoyama já se acertaram. Aquilo é um soco na boca do estômago do Mahuyu e acaba despertando o rapaz daqueles pensamentos confusos. E quando ele se vê naquela oportunidade, ele tem um repentino momento de perguntar pro Eki e pra Kasai se eles já se decidiram em relação ao plano de carreira deles. E óbvio que essa pergunta pega os meninos de surpresa, né? Tipo, é muito inesperada. A Kasai diz que ela vai para a universidade, mas que ela não sabe bem o que ela quer fazer ainda. E o Eki diz que ele ainda tá ponderando as opções dele. Como ele próprio diz, afinal de contas, isso é normal, né? Tipo, deveria ser, mas na cabeça do Mahuyu não é tanto, porque as últimas conversas que ele teve com o Itaya e com o Enoyama, eles estavam muito decididos sobre o futuro que eles queriam seguir profissionalmente, né? Tanto na música quanto no futebol, e isso acabou pegando muito o Mahuyu desprevenido. Então fica claro para os dois que parte dessa insegurança e de estar afundado em pensamentos ultimamente do Mahuyu tá vinculado a isso, que ele tá se sentindo inseguro e tá se sentindo muito mal, como as palavras dele mesmo, né? Que ele tá se sentindo mal porque ele vê pessoas como o Enoyama junto dele já terem tudo decidido e ele não decidiu nada sobre isso ainda. O Eki então define o Enoyama de uma maneira bem clara. Como o Enoyama, ele é um cara que quando ele tem algo em mente, algum objetivo, alguma ideia clara do que ele quer, ele é muito decidido sobre as atitudes e sobre a maneira como ele vai lidar com aquilo. Mas nem todo mundo é assim. A Kasai completa dizendo que ela não entende bem os motivos ou as circunstâncias, né? Mas que o Mahuyu não deveria se sentir mal por causa disso, por causa dessas inseguranças ou indecisões, porque ele claramente parece estar se dedicando e pensando duramente sobre isso, tentando tomar uma decisão. Então não é justo ele se criticar de uma maneira tão agressiva, sendo que ele está fazendo o que ele pode para lidar com isso. Como eles mesmos dizem, nem todo mundo é igual ao Enoyama, que é tão seguro de si, tão decidido em relação às coisas que ele quer fazer e às decisões que ele quer tomar. E ela completa ainda dizendo que ultimamente o Mahuyu tem parecido realmente perdido e que, como provavelmente é em relação a isso, ele devia parar e pensar com calma nas decisões que ele quer tomar, no caminho que ele quer seguir e não devia ficar se apressando, se cobrando tanto assim. Os dois então, o Eki e a Kasai, se despedem do Mahuyu e ele fica ali se sentindo realmente bem aliviado nesse momento e surpreso porque essa conversa tão inesperada que começou de maneira tão desastrosa deixou ele se sentindo tão bem. Quando tá sozinho, ele volta a abrir o armário e se depara agora com 2 tickets de convite pro show, né? O que ele recebeu do Enoyama e o convite de convidado especial que ele recebeu do Hiragi. E ele volta a cair nos próprios pensamentos e inseguranças.
No final do capítulo, o dia do show finalmente chegou, e mesmo ainda inseguro do que ele vai fazer, de se ele quer realmente ir nesse show, o Enoyama acaba saindo de casa, e quando ele tá chegando na estação, ele se depara com o Getsu. A conversa com o Hiragi no começo do capítulo é muito importante pro Maruyu entender que aquilo não é algo que gira só em torno dele e no Enoyama, que tem mais pessoas envolvidas e que as atitudes dessas pessoas podem ter influenciado direto na maneira como eles estão lidando com isso. Então é um momento em que um ciclo, né, envolvendo principalmente o Hiragi, ele começa a se fechar e as coisas começam a se esclarecer um pouco na cabeça do Maruyu, porque ele começa a pensar de maneira diferente sobre aquilo, né, pensando também como aquele é um importante momento pro amigo dele também. Enquanto aquela conversa totalmente inesperada na escola com a Kasai e com o Eki acaba esclarecendo muitas coisas pro Maruyu, porque finalmente ele parece começar a entender que ele não precisa agir da mesma maneira que outras pessoas na hora que estão tomando as decisões. Alguns são mais egoístas como o Hiragi, alguns são mais seguros e decididos como o Enoyama, mas que não tem problema nenhum tu levar mais tempo e pensar sobre isso calmamente. A questão é como essas duas conversas vão finalmente encerrar esse ciclo de inseguranças e indecisões do Maruyu para que ele decida realmente ir no show no final de tudo, né? É claro que a autora já entrega aqui pra gente uma nova oportunidade, que é o Getsu, aquele cara com quem o Maruyu compartilha algo muito intenso em relação à música, algo que eles realmente compartilham e que não são todas as pessoas que têm aquilo com eles. Talvez seja um momento e uma das conversas mais intensas que a gente vai ter nesse arco. Eu chuto que o próximo capítulo de Given deve girar de maneira isolada em torno desse diálogo entre o Getsu e o Maruyu, que deve ser bastante maduro, porque o Getsu, ele é um cara já vivido, mais velho, né, e ele tem uma perspectiva um pouco mais madura das coisas, por mais que esse diálogo vai ser extremamente dramático, porque maduro, mais velho ou não, ainda toda a vida em torno do Getsu, ela é um drama musical gigantesco e que não passa muito longe da vida do Maruyu. Então deve ser um diálogo bastante intenso e dramático que a gente deve ver no próximo capítulo. A gente fica aqui então ansioso esperando isso, para ver como isso vai finalmente fechar esse ciclo em volta do Maruyu, para que ele decida ir ou não naquele show, mas que por favor ele vá e veja o que quer que o Enoyama tenha preparado para ele. De maneira geral, nesse capítulo a conversa do Eki e da Kasai com o Maruyu para mim foi maravilhosa. Essa conversa sobre as decisões que vai se tomar na vida, principalmente nesse momento que eles estão, né, pré-formatura e tudo mais, são muito intensas. É um momento que a gente vive de maneira assim muito intensa e que é muito importante, mas é cheio de inseguranças nas nossas decisões. Então é uma conversa muito legal, um diálogo foi escrito pela autora muito legal. Então eu acho que foi uma cena muito importante, muito intensa, assim. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse capítulo, seus comentários em relação aos diálogos, aos meus comentários. Quero saber a opinião de vocês aqui. Como vocês sabem, assim que o capítulo 49 sair em inglês, eu venho aqui e conto pra vocês o que tá acontecendo de novo, mas a gente fica aqui aguardando ansioso o próximo capítulo. Obrigado quem assistiu até aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!